Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama ali contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis. E diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Amém? Tome teu assento. Queridos, eu nunca preguei a respeito de Jonas, mas aprove a Deus que neste instante, neste dia, eu viesse trazer esta mensagem da parte de Deus para o teu coração. Por esta razão, você precisa entender aquilo que Deus quer falar contigo. Quais são as lições, quais são os ensinamentos dessa história para a nossa vida. O propósito de Deus para a cidade de Nínive era de salvação, porque aquele povo, a malícia daquele povo, já tinha chegado até Deus. Então Deus dá uma ordem, ou chama Jonas a um posicionamento, e diz: Jonas, levanta-te, dispõe-te, e vai até a cidade de Nínive, e prega contra aquela cidade, Jonas, porque a sua malícia chegou até a mim. A Bíblia diz, queridos, que Jonas, ele sai dali, mas ele não vai cumprir aquilo que Deus havia ordenado a ele. A Bíblia diz que ele foge da presença ou diante da face de Deus, não sabendo Jonas que de Deus ninguém pode fugir. O salmista diz que onde ele estiver, ali Deus está. E muitas vezes nós somos como Jonas. Nós temos uma falsa impressão de que Deus não está nos vendo. Nós temos uma falsa impressão de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não vai fazer nada, não vai encontrar. Então assim era Jonas. Ele pensou que saindo daquele lugar, ele estava fugindo de diante da face de Deus. Então ele procura o lugar mais distante. E a Bíblia diz que ele encontra ali um navio que estava indo para Tarsis. E aqui eu aprendo que todas as vezes, escuta isso aqui, que você quer fugir do propósito de Deus, o inimigo sempre tem um navio disponível. Todas as vezes que nós queremos nos distanciar de Deus, o inimigo sempre tem um navio pronto para nos conduzir. Sempre existe um navio pronto para te distanciar ou para te levar para longe do propósito de Deus. E muitos são como Jonas. Pega aquele navio, paga a sua passagem, mas a Bíblia diz que Jonas desce ao porão, e ali começa a dormir naquele porão. Só que Deus é extraordinário, Deus é poderoso, o Deus que manda no vento, o Deus que manda no sol, o Deus que manda nas estrelas, o Deus que conhece o profundo, o Deus que conhece o escondido, o Deus que diante dele todas as coisas estão nuas e patentes. Não importa se você esconde na mais alta escuridão, ali os olhos dele estão, ali ele se encontra. As luzes e as trevas para ele é a mesma coisa. Não importa para onde o homem queira se esconder, ali Deus encontra ele. Então esse Deus tão poderoso, diz apenas aqui, eu quero conjecturar, chega para o vento e diz assim: vento, tem um servo meu fora do propósito, vai lá em tal lugar, sopra o mar. E a Bíblia diz que o vento, presta atenção, irmãos,
O único ser que desobedece a Deus somos nós. Mas se Deus dá ordem ao vento, o vento vai certinho. Se Deus dá ordem ao mar, o mar obedece. Se Deus dá ordem aos animais, os animais obedecem. Se Deus dá ordem a Satanás, Satanás obedece. Se Deus dá ordem aos demônios, os demônios obedecem. Mas se Deus der ordem a você, você desobedece. É ou não é verdade? Então Jonas está ali, Deus manda aquele vento. E a Bíblia diz que o vento agora começa a soprar fortemente naquele navio. E ali forma uma grande tempestade. Quando forma uma tempestade, diz a Bíblia que os marinheiros ficaram com medo. Marinheiros experientes, mas percebem que tem alguma coisa errada. Eles percebem que nada contém aquela onda, aquela fúria do mar, aquela tempestade. Eles começam a lançar, a Bíblia diz fazenda, ou seja, aquilo que havia de valor dentro do navio, começa a ser lançado fora. E a Bíblia diz que não sendo suficiente aquilo, querido, aquele povo diz assim, em outras palavras, tem alguma coisa errada. Essa tempestade é incomum a todas que nós já enfrentamos. Há alguma razão pela qual essa tempestade nos sobreveio. Perceba que eles estão procurando a razão da tempestade. Sabe o que eu aprendo? Toda tempestade tem uma razão. Toda tempestade tem um porquê. Existe uma razão. Se razão espiritual, se razão de desobediência, se razão do inimigo, alguma razão tem a tempestade que eu estou enfrentando. E aqui agora, a Bíblia diz que eles começam a clamar os seus deuses. Começa a clamar e vê que não resolve aquele problema. Então o chefe do navio encontra Jonas dormindo. Então ele diz, olha, o que você está fazendo aí, dormioco? Levanta e nos ajuda, clama aí o teu Deus. Quem sabe ele não nos ajuda aqui, porque o negócio é que o navio está afundando e você está dormindo. Sabe o que eu aprendo? Tem muita gente que o navio está quebrando, a tempestade está acontecendo e ele está no comodismo. Tem muita gente que, embora esteja enfrentando uma tempestade dentro do navio onde ele está, mesmo assim ele está no comodismo. Ele não se dispõe a resolver o problema. Mas a Bíblia diz que Jonas não fala nada a princípio a respeito daquela tempestade. Mas a Bíblia diz que aqueles marinheiros lançam a sorte, e a sorte cai em Jonas. Então ele confessa. Porque os marinheiros dizem, de onde tu vem? Quem és tu? Para onde tu vai? Por que essa onda nos sobreveio? Por que essa tempestade nos sobreveio? Ele diz, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu estou em desobediência e por causa de mim, escuta, por causa de mim é que esta tempestade atingiu o navio. Jonas está dizendo assim, esta tempestade, a razão, a causa dela sou eu. Foi isso que Jonas disse, a razão, a causa desta tempestade é eu. Na hora que vocês me pegarem e me jogarem no mar, essa tempestade se aquieta. Pode me jogar, porque agora Jonas está disposto a sofrer as consequências. E a Bíblia diz que quando Jonas é jogado ao mar, o mar se aquieta. Abre um parênteses, porque eu quero te ensinar algo muito interessante. Escuta isso aqui. Tem pessoas que, por mais que elas sejam de Deus, quando ela entra na sua vida, ela causa tempestade. Cuidado com quem entra no barco da sua existência. Ainda que esta pessoa seja de Deus, mas ela pode estar fora do propósito de Deus, em desobediência, e ela vai gerar tempestade na sua casa, ela vai gerar tempestade na sua vida, ela vai gerar tempestade na sua família. Não foi isso? O que os marinheiros tinham a ver com a desobediência de Jonas? Para que aqueles marinheiros foram vender passagem para Jonas? Mas eles não sabiam. Eles não sabiam, era inocente, mas inocente paga pelo culpado também. Quantos eles perderam por ter Jonas como passageiro? Eu sempre tenho dito, irmãos, cuidado com a amizade que você faz.
Cuidado com quem você anda. Tem pessoas que é como Jonas, entra no barco da nossa vida só para gerar tempestade. Eu não tenho nada a ver com o problema dele, eu não tenho nada a ver com a causa dele, mas ele entrou na minha vida, eu permiti a entrada e tempestade me sobrevém. Cuidado com quem está andando na sua vida. Cuidado com quem você se relaciona, porque tem pessoas com as quais você se relaciona que atrasa a sua vida, que traz destruição na sua vida, que traz perca na sua vida. Não foi assim? Olha quantos esses marinheiros perderam por causa de Jonas que estava ali dentro. Aí eu aprendo a andar com pessoas que obedecem a Deus. Eu aprendo a andar com pessoas que temem a Deus. Eu aprendo a andar com pessoas que estão no propósito de Deus. E você precisa aprender isso. Nem todo mundo pode entrar no barco da sua vida. Essa é uma verdade. Mas continuando a história, a Bíblia diz que quando lança Jonas no mar, Deus providencia um grande peixe que agora engole Jonas. E ali ele passa 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Escute isso aqui, ele poderia ter evitado isso. Ele poderia ter evitado isso. Existem situações na sua vida que você poderia ter evitado. Jonas não precisava estar naquele sufoco que ele vai chamar lá na frente, que do inferno ele clamou a Deus. Ele compara a situação de estar ali dentro, de tormento, de inferno. Você vai ler o texto, ele vai comparar isso. Ele não precisava passar por isso. Deus está me usando aqui nessa noite para dizer: você não precisa passar por isso. Você não precisa enfrentar a tempestade. Você não precisa passar por sufoco. Você não precisa passar por tribulação. Você só passa quando está fora do meu propósito. Você só passa quando você está fora do centro da minha vontade. Mas escute, porque Deus é um Deus de oportunidade. Embora Jonas tivesse fugido do seu propósito, Deus ouve e é misericordioso e faz com que ordene o peixe. Lembra que eu falei que os animais obedecem a Deus? Deus diz: olha, grande peixe, solta esse cidadão lá na praia. Extraordinário Deus, irmãos. Todas as coisas e todos os seres se curvam diante dele. Eu quero imaginar a baleia dizendo: tu és o meu Senhor, e eu farei o que o Senhor está me mandando. E lança Jonas lá. Algumas lições são muito importantes para nós, para extrairmos desse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que a vontade de Jonas o distanciou do propósito de Deus. Escuta, havia um conflito entre a vontade de Deus e a vontade de Jonas. Isso certamente está dizendo alguma coisa para você. Há um conflito direto entre a minha vontade e a vontade de Deus. Uma grande revelação dessa história é o conflito que existe entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A segunda lição que eu aprendo muito profundamente é que sempre que nós decidimos viver a nossa vontade, nós nos distanciamos do propósito de Deus. A nossa vontade apenas tem o caráter de nos distanciar de Deus. Não foi isso que aconteceu. Jonas deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Não é isso que acontece conosco? Não é isso que acontece com você? Não existe esse conflito entre a vontade de Deus e a sua vontade? Quantas vezes Deus está dizendo: faça isso, e nós fazemos outra coisa? Quantas vezes Deus estabelece um propósito poderoso para a sua vida, mas você deixa de fazer ou de cumprir este propósito poderoso de Deus para cumprir os próprios propósitos do coração? Deus te trouxe aqui nesse instante, Deus está fazendo você me assistir nesta hora para dizer que existe em nós esta vontade que nos distancia da sua glória, que nos distancia do seu propósito.
nós estamos perdendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, não por causa do outro, mas por causa da nossa própria vontade, por causa dos nossos próprios desejos. Sabe quem te distancia de Deus? É você mesmo. Sabe quem te distancia dos propósitos de Deus? As tuas próprias vontades. Jonas não queria. Jonas não queria ir para Nínive. Jonas, ele estava ali, disposto a viver as suas próprias vontades. E é assim que acontece conosco, meu irmão. É assim que acontece conosco, minha irmã. Sempre nos deparamos com a nossa vontade. Sempre colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Jonas colocou a vontade dele acima da vontade de Deus. Jonas priorizou os seus próprios desejos. Ele não gostava daquele povo e Jonas queria que aquele povo de Nínive fosse destruído. Mas a misericórdia de Deus não queria que aquele povo fosse destruído. E aqui nós aprendemos uma coisa, que a nossa vontade traz destruição, como trouxe para aqueles marinheiros. Mas a vontade de Deus traz vida, a vontade de Deus traz paz, a vontade de Deus traz alegria, o propósito de Deus traz redenção, restauração, vida e glória. Não é que Deus queira que você faça a vontade dele a todo custo, é porque a nossa vontade é prejudicial, tanto a nós quanto aos que nos cercam. A nossa vontade traz destruição, a nossa vontade traz frieza espiritual. E detalhe, se você for pela sua vontade, nem aqui você vem. Se você for pela sua vontade, você nem congrega, você nem busca a Deus, você nem ora, você nem lê a Bíblia. Deus está dizendo aqui, não siga a sua vontade, não siga os desejos do teu próprio coração, porque isso te distanciará do meu propósito, isso te distanciará da minha vida, isso te distanciará da minha presença. Foi isso que aconteceu. O que mais me chama a atenção na vida de Jonas, na história de Jonas, é o fato dele deixar a vontade de Deus para viver a própria vontade. E nós somos pessoas como Jonas, vivemos a nossa própria vontade, e por isso muitas vezes enfrentamos as tempestades. Quem vive as próprias vontades não podem reclamar das tempestades. Quem vive as próprias vontades não pode reclamar das consequências. Vai ter que pedir misericórdia a Deus. Só que Deus está dizendo que está te avisando. Deus está dizendo que você não precisa passar pelas turbulências. Deus quer te poupar. Deus quer te poupar das adversidades. Jonas está enfrentando uma grande adversidade na sua vida. E essa adversidade se estende a todos aqueles que estavam próximos de Jonas. Deus está te falando alguma coisa. Deus está dizendo que a adversidade que vem sobre nós, sendo ela resultado da nossa desobediência, sendo ela resultado da nossa própria vontade, do nosso próprio querer, traz consequências sobre nós e para os nossos filhos, para a nossa família. A minha família não tem nada a ver. Os marinheiros também não. Tem muita gente trazendo tempestade para a própria família. Tem muita gente trazendo tempestade para a própria casa. Por quê, pastor? Vivendo as próprias vontades. Vivendo conforme a vontade do seu coração. Vivendo conforme eu acho que devo viver. Irmãos, nós temos a opção de obedecer ou não, mas nós não podemos escolher as consequências. Cada um sofre as consequências das suas escolhas. Cada um sofre as consequências das suas vontades. Eu tenho a opção de viver a minha vida viajando, de deixar a obra e de apanhar viajando. Mas eu decidi viver o propósito de Deus.
Quando Deus me disse, meu filho, saia do seu emprego. E não era qualquer emprego, não. Você acha que eu queria sair? Não. Trabalhava pouco, ganhava bem. Trabalhava 2 vezes na semana. Fazia palestras em empresa. Só uma palestra que eu fazia, eu ganhava 10 vezes mais do que na outra escola. Então, quando Deus fala sai, você já pensa logo em toda a sua família, em todo o seu... Mas o propósito de Deus, naquele momento, era dispõe-te, sai de tudo que você está envolvido e vai fazer a minha obra. Eu tinha a opção de dizer, não vou. Mas eu tinha agora que enfrentar as adversidades, as consequências. Então, cuidado você que tem vivido segundo os propósitos do teu coração. Cuidado você que tem vivido segundo os propósitos da tua vontade. Porque as vontades do homem não coincidem com a vontade de Deus. Não são iguais às vontades de Deus. Os planos do nosso coração não são os planos de Deus. Ele vai dizer, eu bem sei os planos e pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos, os meus planos maiores do que os vossos planos. O que Deus tem para você é bem maior. O que Deus tinha para Jonas era bem melhor. O que Deus tinha para Jonas era um ministério bem sucedido, mas ele decidiu viver a sua própria vontade. Ó irmão, como a gente quebra a cara vivendo a própria vontade. Jonas, escuta isso, é o tipo de crente que deixa de viver a vontade de Deus para viver as próprias vontades. Jonas é o tipo de crente que deixa de viver os propósitos de Deus para viver os próprios propósitos. Jonas é o tipo de crente que deixa de viver a vontade de Deus para viver a própria vontade. Você precisa entender que servo não tem vontade, servo vive para o seu Senhor. Logo, aquele que é servo de Deus, vive em função de Deus. Jonas é alguém diferente de Elias, que Deus em todo o tempo diz, Elias, levanta-te, vai para o ribeiro de Querite. Elias pega a malinha dele, não questiona Deus e vai para o ribeiro de Querite. A água do ribeiro se seca, Deus vem para Elias e diz, Elias, levanta-te daí e vai para Sarepta. Elias pega a malinha dele e vai para Sarepta. É por isso que Elias se tornou quem se tornou. É por isso que até hoje Elias é uma referência para mim e para você. É por isso que ele se tornou um grande profeta, porque Deus o exaltou, porque ele decidiu viver a vontade de Deus e não a própria vontade. Em contrapartida, Jonas está aqui vivendo a própria vontade. Então Jonas é o tipo de crente que está vivendo os próprios desejos, os próprios propósitos, as próprias vontades. Jonas não gostava daquele povo. Jonas era o tipo de crente que dizia, eu não gosto daquele povo. Eu quero que aquele povo se dane para lá. Eu quero que aquele povo se rebente para lá. Eu quero que aquele povo morra. Tem muito crente assim. Eu não gosto daquela irmã. Eu não gosto daquele irmão. Eu não gosto daquele povo. Jonas é o tipo de crente que o nariz precisa ser quebrado. Jonas é o tipo de crente que precisa ter um verdadeiro propósito de Deus em seu coração. Jonas é o tipo de crente que precisa compreender qual é a perfeita e bondosa vontade de Deus. Jonas é o tipo de crente que precisa verdadeiramente pulsar no seu coração o amor de Deus por outros. E ele não tinha amor pelo povo de Nínive. E é isso que acontece conosco. Agora escuta. Enquanto Jonas estava dormindo, estava acontecendo grandes perdas. Sabe o que isso nos ensina? Porque quando ali os marinheiros jogando as suas fazendas, os marinheiros jogando bens no mar, Jonas estava dormindo. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Comodismo. Quem dorme está acomodado. Ô geração de crente acomodado. Enquanto nós estamos no comodismo, percas estão acontecendo. Enquanto Jonas estava dormindo, os marinheiros estavam perdendo muitas coisas. Tem muitos crentes que estão dormindo, acomodados, enquanto o inimigo faz as artimanhas dele, faz as destruições dele.
Queridos, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós não podemos, por causa do nosso comodismo, por causa do nosso sono, deixar que a nossa família pereça, deixar que bens valiosos, porque a Bíblia vai dizer que a fazenda estava sendo jogada. Fazenda significa riquezas. Riquezas que tinham naquele navio eram lançadas ali no mar. Não recuperaria mais nunca. Enquanto nós estamos em comodismo, a nossa família é atingida. Você sabe uma coisa linda que eu acho em Jó? É que a Bíblia diz que, passado o turno de dias, Jó, ele nos ensina um princípio. Jó não era um homem acomodado. Ele se consagrava a Deus e apresentava a vida de seus filhos. Tem muito pai e mãe que não pagam preço pelo seu filho, que não jejuma pelo seu filho, que não faz campanha de oração pelo seu filho, e depois diz assim: aonde foi que eu errei? Você errou na hora que você dormiu no porão do navio. Você errou na hora que você fugiu do propósito de Deus. Você errou quando você não pagou o preço por eles. Você errou quando você não se consagrou pelos seus filhos. Você errou quando você não se consagrou pela sua família. Você errou porque a desobediência recaiu, refletiu sobre a sua casa. Assim como a desobediência de Jonas refletiu sobre aquele povo, sobre aquele navio, a nossa desobediência também reflete sobre os nossos. O nosso comodismo não nos permite a orar pelos nossos. Será que nós não estamos tão acomodados? Irmãos, eu chego a dizer que o inimigo nesse tempo ofereceu foi um sofá e uma Netflix para o povo. Não estou dizendo que Netflix é do inimigo não, viu? Não espiritualizo tudo não. Mas no tempo de chuva, no tempo de frio, você dentro da sua casa com um cobertor, sentado no sofá assistindo a televisão. Muito embora eu não assisto, não tenho tempo de assistir Netflix. Aliás, eu acho que se eu muito assisti em toda a minha vida, que eu não sei nem como é que entra na Netflix direito. Acho que foi muito que eu assisti, foi 2 filmes. Quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu estava assistindo um filme, eu falo, rapaz, onde é que o povo acha tempo? Que eu não tenho tempo, sinceramente, eu não tenho tempo não, irmãos. O tempo que eu tiver para assistir Netflix, eu vou orar. Porque, aliás, eu ainda oro muito pouco. E se você acha que você ora muito, vem aqui para botar a mão na minha cabeça e orar por mim. Para expulsar esse comodismo de mim. Só pode. Então nós precisamos entender que enquanto nós estamos dormindo em berço esplêndido, a nossa família está vulnerável aos ataques do inimigo. A nossa família e nós estamos vulneráveis aos ataques das trevas, às tempestades e às consequências. Mas nós estamos aí, dormindo em berço esplêndido. Chama os crentes para orar, irmão. Não estou falando aqui não, estou falando igreja em geral. Chama para orar para você ver. Fala que vai ter um cantor famoso. Vem até os desviados, vem. Até os que estão bebendo, fumando, vem tudo. Chama David Leonardo para estar aqui, misericórdia. Vai lá para o campo. Agora diz assim, venha estar na presença de Deus em oração, em consagração. Vem gato pingado. Irmãos, John Wesley, avivalista do século XVIII, ele diz que teve um sonho, e no sonho ele é levado ao inferno, e no inferno ele pergunta, tem assembleana aqui? Aí os malignos disseram, ixi, tem muito. Tem metodista aqui? Vixe, demais. Tem católico aqui? Também. Tem batista aqui? Vixe, tem também. E ele vai citando placa lá e aqui tem de tudo, meu irmão. Aqui tem assembleano, aqui tem batista, aqui tem presbiteriano, aqui tem metodista, aqui tem wesleyana. Aí no mesmo sonho ele é levado ao céu. E no céu ele faz a mesma pergunta. Tem assembleano aqui? Aí Deus diz, tem batista aqui? Deus, tem não. Tem metodista aqui? Tem não. Tem wesleyano aqui? Não. Tem assembleano aqui? Não. Tem católico aqui? Não. Oxe, quem que tem aqui? Aqui tem aqueles que são
foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui tem os obedientes, aqui tem aqueles que entregaram a vida ao Cordeiro de Deus. Entenda, meu irmão. Mas como está a sua vida? Em desobediência, como Jonas? Tem tempestade que é... Aqui a gente aprende que tem tempestade que é fruto de desobediência. Aqui a gente aprende que tem tempestade que nós é que somos a razão dela. Não foi isso que Jonas falou? Essa tempestade sobreveio por minha... Diga assim, por minha causa. Cuidado para você não gerar tempestade na sua vida. Cuidado para você não gerar tempestade na sua casa. Cuidado para você não ser a causa da tempestade na sua família. Cuidado. Desobediência. Tem tempestade que é fruto de desobediência. Se Jonas tivesse obedecido, ele não teria passado por tudo que passou. Ai, Deus está me falando aqui, ministrando no meu coração, que tem gente aqui passando por dias difíceis. Deus está dizendo assim, ó, se tivesse me obedecido, não estaria passando por tudo que está. A gente passa por situações difíceis, e se nós tivéssemos obedecido, não estaríamos passando. Lembra de um pai? Eu costumo falar muito a respeito, eu ouvia muito meu pai. E meu pai dizia muitas coisas que até hoje tem gravada no meu coração. Mas o pai, ele dá uma direção para o filho, fala, meu filho, vai por aqui. Toda vez que filho desobedece pai, só quebra. Estou mentindo? Meu pai dizia, meu filho, fulano não é flor que se cheira, não ande. Quem anda com porco, meu filho, farelo come. Na hora que a polícia chegar e ver você com ele, não quer saber não. Está no meio, vai junto. Então toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente só quebra a cara. Passamos por maus bocados porque decidimos desobedecer à voz de Deus. Deus, ele dá para nós princípios de vida. Mas nós, não, mas eu não vou obedecer porque tem que obedecer. Queridos, quando eu digo para minha filha, desce dessa escada que você vai cair. Não é que eu quero que ela me obedeça, eu estou prevenindo ela. É assim que é a vontade de Deus. Então você não precisa passar pelas lutas, pelas adversidades, basta obedecer a Deus. Jonas não estaria passando por tudo aquilo. Jonas não estaria 3 dias e 3 noites em aflição na barriga do grande peixe. Cuidado. A vontade de Deus traria salvação para o povo de Nínive, mas a vontade de Jonas trouxe consequência para muita gente. É assim que acontece. A vontade de Deus na sua vida vai trazer paz na sua casa, vai trazer vida na sua casa, vai trazer alegria no teu coração, vai te conduzir para a vida eterna, vai te conduzir para a salvação. Mas a tua vontade, pode ter certeza que vai te distanciar de Deus, vai trazer consequências sobre a vida de muitas pessoas. Essa é a verdade. Escuta. Escuta aqui. Que não seja preciso em sua vida uma tempestade para você obedecer ao Senhor. Que não seja preciso a adversidade na sua vida para você obedecer a Deus. Que não seja preciso os ventos fortes na sua vida para você voltar para o centro da vontade de Deus. Porque Jonas agora só volta para o centro da vontade quando ele está padecendo as piores consequências e adversidade na sua vida. Que não seja preciso problemas, que a gente muitas vezes só ora quando está passando por luta. A gente só ora quando está passando por adversidade. Não espere a luta, a adversidade, o problema, o percalço, a tempestade, para você voltar para o centro da vontade de Deus. Você sabe, escuta aqui, Jonas sabia o que precisava ser feito, mas não fez.
Nós sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. E isso tem trazido consequências na nossa vida. Isso tem trazido um distanciamento entre nós e o propósito de Deus. Entenda isso, meu amado irmão e minha amada irmã. Porque a vida com Deus não é isso que nós estamos aqui, não. A vida com Deus vai além de fazer parte de uma denominação. A vida com Deus transcende este ritual que nós fazemos aqui. Esta metodologia, a vida com Deus se chama obediência, consagração. Nós precisamos entender isso. Até quando nós vamos ficar dormindo? E o apóstolo Paulo escreve dizendo: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta, irmão, e resplandece. Venha para o centro da vontade de Deus. Não queira tomar caminho contramão. Tem muitos crentes na contramão. Jonas é um crente na contramão de Deus. E muitas vezes nós somos um crente na contramão de Deus. Deus está falando é aqui, a gente faz assado. Deus está falando por aqui, Deus falou, e a gente fala por cá. A gente muitas vezes, nós muitas vezes estamos vivendo fora do propósito de Deus. Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Não queira trocar os propósitos de Deus pelos próprios propósitos. Você, todas as vezes que você seguir as próprias vontades, você está fadado ao fracasso. Quando nós seguimos a nossa própria vontade, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados, estamos sujeitos a enfrentar adversidades perigosas, consequências desastrosas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas viver o que Deus tem para nós, aleluia, traz vida. A Bíblia diz que Jonas, quando ele volta para o propósito que prega para aquele povo se rende. Aquele povo se entrega ao Senhor, e é esse o propósito de Deus. Através da sua vida, outras vidas serão abençoadas. Quando você segue o propósito, pessoas são abençoadas através de você. Você é abençoado, pessoas são abençoadas, pessoas são tocadas, pessoas são resgatadas, pessoas recebem o amor e a graça de Deus. Você passa a ser canal de Deus para a vida de outras pessoas, irmãos. Não precisa Deus te cobrar aquilo que Ele já falou com você para fazer. Não atrele, não atribua as suas desobediências a Chico, a Francisco, porque a gente sempre tem a tendência de transferir culpa. Isso é desde a criação. Quando chega para Adão, ele diz: foi a mulher que tu me deu. Quando chega para a mulher, fala: foi a serpente. Não é assim? Agora, qual é interessante na vida de Jonas? Foi eu mesmo. Por causa de mim. Isso é interessante em Jonas. Essa tempestade aí, ó, a culpa é minha. A razão sou eu. Sou eu que estou em desobediência a Deus. Sou eu que estou aqui fora do propósito de Deus. Sou eu que estou aqui na contramão de Deus. Quando a gente começa a fazer isso, é o que Deus espera, queridos. Deus permite a tempestade, mesmo por conta da desobediência, mas Ele não deixa a tempestade nos destruir para nos dar uma nova chance, para nos dar uma nova oportunidade, para dizer: o meu propósito para a sua vida ainda está de pé, o meu propósito para a sua vida ainda está de pé, a minha vontade para a sua vida ainda está de pé. Volte agora para fazer a minha vontade, volte agora para cumprir o meu propósito. O propósito e a vontade de Deus ainda está de pé para a sua vida. Receba esta palavra no teu coração.